Shalom, estamos ao vivo. Shalom, a graça e a paz. Bem-vindos todos. Tudo bem? Como é que vão? Quero falar aqui um pouquinho a respeito de um texto que nós temos, talvez você tenha ouvido algumas vezes essa semana que passou, devido aos conflitos que nós temos ouvido falar aí, mas quero retirar desse salmo que nós vamos ler daqui a pouquinho uma grande lição, um momento que nós podemos estar passando, ou se nós não estamos passando, nós estamos sujeitos a passar, então precisamos estar preparados, né? Fazer como Davi, o rei Davi fez, né? Ainda que eu venha a passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O que ele fez através desse salmo? Ele disse, ainda que eu venha a passar, ou seja, já estava preparando o coração dele para situações que pudessem vir a acontecer. Nós temos que aprender esse segredo, nós temos que ler as Escrituras, tomar as verdades da Palavra de Deus, as declarações, as promessas, e nos posicionar, ainda que nós não tenhamos passado ainda, mas se viermos a passar, vou agir dessa maneira, vou estar preparado para essa situação, vou estar com essas circunstâncias já sob meu controle. É muito bom a gente fazer desse jeito, né? A gente, ao invés de reagir às circunstâncias, às provocações, as críticas, e muitas vezes quando reagimos não sabemos como agir, né? E vamos isso muitas vezes nos afeta. Então, quando nós nos preparamos, vou agir dessa maneira, vou estar preparado para essa situação, certamente nós vamos agir de forma da forma correta, da forma que nós preparamos o nosso coração. Amém? Então, bem-vinda a Júlia, a Daiane, bem-vinda. E à medida que você vai, graça e paz, então à medida que você vai entrando, pode fazer um comentário, pode fazer um aceno. Marcelo, tudo bom? Que bom a gente se encontrar por aqui também, né? Então, estamos aqui esperando mais algumas pessoas entrar, que eu quero que todos absorvam esse ensino da Palavra de Deus, essa preparação que nós devemos fazer. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos essa reunião toda terça-feira, ao vivo, e esse momento aqui é para nós meditarmos na Palavra de Deus e orarmos. E essa meditação nos prepara para essa oração. Esse nosso encontro se chama Encontro de Poder, tributo ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que é o governador do reino, ele nos ajuda, ele nos conduz, né? Ele nos faz entender as verdades do Senhor, ele prepara o nosso espírito para essa conexão com Deus, e por isso nós, neste momento, assim, estamos conectados. Neste momento nós estamos juntos, assim, com a pessoa do Senhor, para fazermos essa oração com entendimento, fazermos esse momento de oração. Eu quero orar por você, mas você também abre o seu coração, ora junto comigo, e as bênçãos do Senhor chegam. Qual é o salmo que eu quero que a gente medite nesta noite? É o Salmo 121. E eu quero começar pelo resultado desse salmo. No versículo 7 e o versículo 8 dizem assim: o Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Vou repetir: o Senhor te protegerá de todo mal.
de todo mal. O Senhor te protegerá de todo mal. Protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora para sempre, para sempre. Amém? Quero fazer logo, antes de completar, antes de meditarmos, já uma pequena oração, mas depois faremos mais orações. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia e sabedoria espiritual, discernimento espiritual para meditar, entender, aplicar a tua santa palavra, para que ela nos cure, nos restaure, nos corrija, nos impulsione, mas também, Senhor, para fortalecer a nossa fé para viver nos dias maus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito importante nós sabermos agradecer, mas também nos preparar para viver com segurança, com entendimento nos dias maus, no momento da adversidade. Esta palavra aqui, esse salmo, ele já encerra com esta garantia, uma garantia de que o Senhor me protegerá, te protegerá de todo mal. De todo mal, não coloca exceção aqui, não de algumas situações, mas de todas as situações. Ele nos protege, protege a nossa vida, e nós vamos ver que Ele nos guarda, E também o Senhor protege a nossa saída, protege desde quando nós saímos, nós nos colocamos, saímos da proteção do nosso lar, da nossa casa, da nossa estrutura, e saímos, nos colocamos em situações de risco, sendo que no tempo em que este salmo foi escrito, eram tempos de guerra. Então, o salmista ele está expressando aqui aquela saída para a batalha, que as guerras eram travadas de batalha em batalha. Então está falando quando sai para a batalha, né? Ele guarda a saída, mas o retorno é seguro, é em segurança, desde agora e para sempre. Agora, isso não é automático, isso que nós temos que entender. Nós pegarmos alguns salmos, muitas vezes pensamos assim, esse salmo ele é muito usado para oração, e nós temos que orar esses salmos mesmo. É muito importante nós aprendermos a orar a palavra do Senhor. Mas o que consolida o resultado, que faz com que os resultados realmente venham, não é nós repetirmos o que o Salmo está dizendo sem entendimento e sem convicção, sem fé. Nós temos que ter entendimento sobre aquilo que estamos orando. Nós temos que orar com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com direção de Deus. E aqui fala de um resultado, e Deus quer que eu e você alcancemos esse resultado. Nós temos que entender que Ele quer que esse resultado realmente aconteça na nossa vida, que nós estejamos seguros, protegidos, que o mal não nos alcance. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar desse jeito. Livra-nos do mal. Né? A oração que Jesus ensinou foi: livra-nos do mal. Então nós temos que aprender a orar isso, mas orar com fé e com entendimento. Né? E aí é isso que eu quero que a gente veja aqui nos versículos anteriores, de 1 a 6, o que é apontado como a postura que nós devemos ter em relação ao Senhor, para que possamos alcançar estes resultados. Tá bom? Vamos ver o que diz o Salmo 121, então, nos versículos anteriores, desde o versículo 1. Olha, começa dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Em outras traduções está dizendo assim: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, mas que é uma espécie de pergunta retórica, porque o texto em seguida já responde a pergunta. Então,
o que esse texto o que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo, olha, ergo os meus olhos para os montes. Eu falei há pouco que esse salmo ele foi escrito em tempos de guerra. A posição mais desvantajosa na guerra, como era travada naquele tempo, era estar posicionado, o exército, estar posicionado no vale. O lugar mais privilegiado era quando o exército estava no monte, porque do monte ele podia atacar quem estava no lugar baixo, tinha visão melhor, tinha estratégia. Então, nas estratégias de guerra, geralmente se fazia assim, se atraía o povo, o exército inimigo, cercava o exército inimigo para que eles fossem empurrados para se posicionar dentro de um vale, de um lugar baixo. E então vinham as outras tropas do exército e se posicionavam no monte, e aquela visão, aquela posição já era privilegiada estar no monte, e um lugar de desvantagem era estar no vale, no lugar baixo. Então o salmista ele pega esse paralelo para nós meditarmos aqui, estar em situação de desvantagem, estar no lugar onde o inimigo quer nos alcançar, onde o inimigo quer nos abater, em lugares que muitas vezes não somos nós que nos colocamos. Algumas vezes sim nos colocamos, mas às vezes somos encurralados para situações da vida, das situações no nosso trabalho, na nossa família. Nem todo o tempo nós estamos em momentos maravilhosos, bons. Muitas vezes estamos em momentos difíceis, momentos de preocupação, aí vem uma enfermidade, vem um problema financeiro, problema no trabalho, problema familiares que nos aflige, que nos preocupa. Às vezes o problema acontece mesmo no ambiente de igreja, onde estamos, alguns momentos, estamos por causa das nossas posturas, estamos sendo criticados, perseguidos, ou em algumas situações é tão difícil para o líder, para o discípulo, viver aquela situação e se sente encurralado, como se estivesse ali no vale e a qualquer momento os inimigos, o exército inimigo viesse nos sufocar, viesse nos derrotar, viesse contra nós. Então, uma questão aqui muito importante que a postura inicial do salmista era, ele não estava olhando para o alto, ele estava olhando para baixo, como muitas vezes nós estamos fazendo, olhando para estas circunstâncias, olhando para onde nós estamos, às vezes distraídos com as coisas que estão acontecendo em nosso redor, e quando vemos já estamos em lugar de desvantagem. E ele diz, o salmista diz, então nesse momento ele ergue os seus olhos para o monte. E aqui nós podemos pensar em duas situações. Primeiro, que vamos imaginar que ele estivesse falando isso porque algumas vezes ele já foi colocado naquela situação e viu que os inimigos já estavam no monte e que ele estava no vale. E ele ergue os olhos e diz assim, agora, não tem saída para mim. Vou ser exterminado aqui nesse lugar. E muitas vezes nós olhamos, as situações parecem que não tem saída. Eu já passei em fases da minha vida que eu olhei e não tem como eu sair dessa situação. Eu olho para todos os lados e não tem saída. Então, é desesperador. Mas havia uma postura no coração dele, e é essa postura que eu quero que você e eu aprendamos a ter. Que as situações, as circunstâncias, por mais adversa que seja, mais contraditória, mais desfavorável que seja, nós não vamos permanecer naquela situação se nós entendermos e nós nos relacionarmos com Deus que tem todas as circunstâncias em suas mãos, tem o controle de todas as coisas. E ele diz aqui o seguinte, ergo os meus olhos. Também esse ergo os meus olhos pode ser também interpretado como, vamos deixar de olhar para as circunstâncias, olhar para baixo, olhar para a situação
adversa, como ela está acontecendo, e vamos ter um olhar elevado. Vamos erguer os olhos e enxergar a solução. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados na adversidade, no problema, que a gente não consegue erguer os olhos e ver a solução. Ontem mesmo eu e minha esposa estávamos numa situação em que nós estávamos tentando sair de Belém para chegar em Castanhal, e o ônibus quebrou e deu problema, e a hora ia passando, e quando ia chegando o ônibus, já não é esse ônibus. Nós estávamos numa situação que naquele momento parecia, poxa, vamos ser deixados aqui, não temos como sair daqui, vai se estender a noite, já estava ficando tarde, né? Como vamos chegar? Mas a solução vem. E nós temos que ter uma postura em nossa alma, de nos acalmar e erguer os olhos. A solução vem. Mas a solução vem de onde? É outra situação. Porque aqui diz assim, de onde vem o socorro? E o versículo 2 diz, respondendo à própria pergunta que o salmista fez: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O que isso, aleluia, o que isso quer dizer? Nós também temos uma situação, é que nós muitas vezes procuramos a saída em vários lugares, várias pessoas, confiamos em ficamos pensando em outras saídas, né? Os próprios salmos falam a respeito de uns confiam em carros, outros em cavalos, eu porém confiarei no Senhor. O que esse salmo diz? Esses exércitos, esses que estão em guerra, muitas vezes estão confiando no seu potencial, assim como nós acabamos pensando, não, eu tenho dinheiro na minha conta, eu posso solucionar isso, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vou procurar uma saída, vou ver a minha inteligência, mas o que está dizendo aqui que nós seremos sempre protegidos, sempre estaremos livres do mal. A nossa saída, nossa entrada sempre será protegida, guardada desde agora e para sempre, se nós colocarmos a nossa confiança que o socorro vem daquele que criou tudo e tem controle sobre todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, Yahvé, o Senhor, Ele que é a salvação, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Na hora da adversidade, os inimigos podem estar tentando nos cercar, mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, as nossas forças são renovadas. A palavra do Senhor diz isso em Isaías. Nossas forças são renovadas, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. A palavra do Senhor está repleta de textos que falam exatamente os benefícios, os resultados daqueles que esperam e que confiam no Senhor. Então coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua esperança em Deus que criou todas as coisas. Se Ele criou, Ele sabe como tudo funciona, Ele sabe como tudo o controle sobre todas as coisas. E completa dizendo, Ele não permitirá que você tropece. Então você não precisa ficar olhando para baixo para não tropeçar. Você não precisa ficar olhando assim o tempo todo com aquele cuidado, com medo, com ansiedade. Você não precisa viver assim. O Senhor é que não vai permitir que você tropece. Diz aqui a palavra, Ele é o teu protetor, Ele sempre se manterá alerta. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele nem pisca. Os seus olhos são tão atentos a tudo que está acontecendo comigo, com você. Nada se passa dos olhos do Senhor, nada passa despercebido. Ele sabe cada fio de cabelo que está caindo da nossa cabeça. Nós não temos controle sobre isso, mas Ele tem controle de todas as coisas. Você não precisa estar ansioso, aflito, eu vou cair, eu vou tropeçar, essa situação está difícil. Não,
confie no Senhor. Diz que ele nem, o versículo 4 diz, sim, ele, o protetor, guarda de Israel, não cochila, ele não cochila, nem dorme. Ele está o tempo todo alerta, ele é o guarda, ele é o vigilante, ele está guardando a minha vida e a sua. Nós temos que ter essa consciência da presença de Deus, essa consciência da onipresença de Deus, de que Ele está ao seu lado, essa consciência e essa percepção de que aquele que é o guarda, que te guarda, está ao teu lado, Ele é que te protege, e você vai dizendo, não temo o mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, tu me proteges, tu estás comigo. Então, os resultados virão, mas não simplesmente por repetir essas frases, mas por uma convicção de que o Senhor está conosco. É muito comum nós termos isso muitas vezes já preparado na nossa boca. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Mas quando acontece a situação, nos desesperamos. É isso que o Senhor não quer. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos essa convicção, essa fortaleza, essa convicção de que o Senhor está presente, que Ele está atento, Ele não está dormindo, Ele não está cochilando. Então, a minha palavra para você, a minha palavra para nós essa noite, para mim também, vamos ter essa consciência de que o Senhor está nos protegendo, nos guardando. Aí é que entra a fé, aí é que entra a esperança, aí é que entra a confiança no Senhor. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, é nele que eu coloco a minha confiança. Eu e você precisamos andar nessa dimensão que nos livra de todo o mal. O Senhor é o meu protetor, o seu protetor, como uma sombra que nos protege, Ele está à sua direita. No dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. Então o que ele está dizendo, Senhor, Ele é como uma sombra. Ah, que coisa maravilhosa é quando nós estamos nesses momentos de calor, como temos vivido aqui no Brasil, aqui no norte. Temos vivido essa onda de calor, esse sol que afeta os nossos olhos, que até quando a gente está dirigindo é ruim dirigir com aquele sol sobre nós, e andar nas ruas, então é difícil. E aí nós colocamos uma sombrinha, tentamos nos esquivar. Mas o que a palavra de Deus diz, que Ele é essa sombra que nos protege, que nos refresca, que nos protege realmente do sol. Esse salmo foi feito lá no Oriente Médio, onde o sol incide de uma forma agressiva nas colinas, nos lugares quentes, naqueles lugares áridos. Então o sol forte, e diz que é como uma nuvem que vai e faz uma sombra. O Senhor é assim, aquela sombra que nos protege, nos guarda. Assim é o Senhor na nossa vida. Ele não só está nos protegendo, Ele está nos guardando. Ele também proporciona para mim e para você momentos de refrescar a nossa alma. Ele nos conduz a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Assim é o Senhor. Ele tira aquele peso, Ele traz para dentro de nós aquela tranquilidade, de dizer, o Senhor está comigo, nenhum mal me sucederá. Então, eu quero deixar esse desafio para você e para mim nesta noite. Nos relacionar com o Senhor a ponto de colocar essa confiança nele, a ponto de não estar preocupado em tropeçar, não estar preocupado nas adversidades, nas coisas que nos cercam, a posição desfavorável que muitas vezes nós estamos, mas erga o seu olhar, tire os seus olhos de baixo e coloque os seus olhos para cima, para o alto, tire os seus olhos da terra, do que é terreno, e coloque os seus olhos para o Senhor e confie nele. E coloque a sua esperança nele, e ele te mostrará a saída, a solução. Ele te guardará, e não só te guardará, ele te protegerá de todo mal. Amém? Amém? Vamos dar amém aí? Coloque seu amém, e assim eu quero
terminar esse momento fazendo uma oração por mim, por você. E você pode, durante a semana, colocar aí nos directs o seu pedido de oração, que terça-feira nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé. O objetivo é falar palavras aqui que fortaleçam cada vez mais a nossa fé, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o nosso Deus, e colocar essas causas diante do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece a situação de cada um dos que estão aqui. O Senhor conhece, Pai, as adversidades, as lutas de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, nesta noite, coloque essa esperança, essa fé, Senhor, renove, Senhor, essa confiança de cada um de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que se nós colocarmos nas Tuas mãos, nós colocarmos, Senhor, a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, se nós nos momentos difíceis erguermos os nossos olhos para o alto e dizer: o Senhor que me protege, o Senhor que me salva, Ele que me livra, o Senhor virá e protegerá. O Senhor espera isso. O Senhor quer filhos que confiem em Ti. O Senhor quer se relacionar com homens e com mulheres, com jovens e crianças que colocam a sua esperança e a sua confiança em Ti, que diz: o Senhor que criou todas as coisas, Ele me protege, Ele que me guarda, Ele não cochila, Ele está vigilante em tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa declaração que nós fazemos essa noite. E, ó Pai, livra-nos do mal, da maldade, dos homens que estão planejando coisas ruins. Abençoamos cada um dos que estão aqui, que não puderam entrar nesse ao vivo hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor vá na situação específica de cada um, Pai, dos que estão Te apontando agora essa situação. Pai, soluciona, mostra saída, mostra, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor guarda a entrada e a saída. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura aquele que está com a enfermidade, aquele que está lutando contra um câncer, contra uma infecção pulmonar, aquele que está lutando contra um problema hereditário, uma diabetes, Pai, uma hipertensão. Traz a cura, Senhor, traz, Senhor, a restauração, faz o milagre acontecer. O Senhor que criou, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor sabe muito mais do que os médicos, o Senhor sabe muito mais, Senhor, do que qualquer especialista desse mundo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, salva, cura. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo para aqueles que hoje estavam desesperançados, desistidos, entristecidos. Nessa hora, Pai, eu clamo para que levantem os seus olhos e veja que o socorro vem do Senhor. Mostra-te poderoso na vida desta pessoa nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, pela paz também, como o Senhor nos ensinou, que devemos orar pela paz, em especial orar pela paz lá na Terra Santa, Pai, onde tantos povos, de tantas religiões, de tantas etnias, de tantos lugares, Senhor, ali se reúnem. Pai, então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja paz naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é o socorro de cada um aqui, também o Senhor é o socorro de Sião. Pai, nós agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe de forma muito especial nesta noite. E nós nos encontramos aqui na próxima terça-feira, no Encontro de Poder, Tributo ao Espírito Santo. Uma boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Amém, amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes eu já ia encerrar o vídeo, mas eu quero agradecer a sua presença aqui, tá bom? Deus abençoe, Franklin. Tudo bom, Franklin? Vamos nos encontrar esse final de semana, né? Então, Dani, Deus abençoe você também e todos que estão aqui
live com a gente. Bom, Deus abençoe cada um.